Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, animando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, que ferramenta maravilhosa que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Jesus de Nazaré nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos Espíritos amigos que, em nome do Cristo, estão caminhando conosco constantemente, nos auxiliando em nossos processos de escolhas para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 410. E esta questão 410 também se desdobra em 410 letra A. E este questionamento, ou melhor, estes questionamentos 410 e 410 letra A se encontram no capítulo 8º, livro 2º ou parte 2ª, que trata acerca da emancipação da alma. O livro 2º trata acerca da vida no mundo espiritual. E estamos estudando mais especificamente acerca do sono e os sonhos. Antepenúltima questão deste assunto, porque nos próximos encontros estudaremos as questões 411 e 412, encerrando este assunto, o sono e os sonhos. Tá? Então, hoje, a questão número 410 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: a gente tem algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém essas ideias? Então Kardec aqui quis saber dos espíritos amigos de onde provém estas ideias, que em muitas situações, quando estamos sonolentos, estamos quase adormecendo, surgem algumas ideias, e em muitas situações ideias fantásticas. Então assim Kardec quis saber dos espíritos amigos que a gente, via de regra, nós temos, algumas vezes durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las,
se apagam da memória. De onde provêm essas ideias? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram: essas ideias, são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa. Então, essas ideias são o resultado da liberdade, ou seja, da emancipação, mesmo que parcial, do espírito, e goza de mais faculdades durante esse momento. Então, as faculdades do espírito, durante o sono, o descanso do corpo físico, as faculdades se ampliam, elas se ampliam um tanto mais, e frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. Então, estas ideias, que conforme o Kardec colocou aqui no questionamento, ideias que parecem serem boas, de onde elas vêm? Elas são conselhos de outros espíritos. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, já que é um assunto muito interessante para todos nós, formulou outro questionamento que aqui ficou registrado como 410, letra A. E este questionamento 410, letra A, foi feito da seguinte maneira: de que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Ou seja, nós temos aquela certeza, ou quase certeza, uma convicção de que tivemos revelações ou boas ideias para um determinado assunto e não nos lembramos. Então, Kardec, no primeiro questionamento, quis saber de onde provém essas ideias. E neste segundo questionamento, ele quis saber de que servem essas ideias se nós não nos lembramos, ou se nós não nos lembrarmos desses conselhos recebidos dos espíritos no mundo espiritual. E aí os espíritos amigos esclarecem da seguinte maneira: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. E é exatamente por isto que nós não nos lembramos. É igual sonharmos que encontramos uma pessoa, mas não nos lembramos com quem nós nos encontramos. Nós temos a certeza ou a convicção de que foi um encontro bom, que ficamos satisfeitos com aquele encontro. Mas por mais que nós nos esforçamos ou nós nos esforçarmos, não nos lembramos com quem nós nos encontramos. Também temos a certeza de que conversamos assuntos relevantes, que a conversa foi boa, mas também não nos lembramos sobre o que nós conversamos. Então, de que serve ou para que servem estes encontros? Assim, Kardec também quis saber acerca dessas ideias boas ou que parecem boas e que são conselhos dos espíritos que nós recebemos no mundo espiritual, e para que isto serve? Então, assim eles responderam: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Exatamente por isto que nós não nos lembramos, porque são ideias que estão mais vinculadas ao mundo espiritual do que ao mundo material. Mas, com maior frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive
no instante necessário como uma inspiração do momento. Então, se nós, aqui no corpo físico, nós não nos lembrarmos, ou se nós não nos lembramos, mas nós, na condição de espíritos, jamais esqueceremos estes ensinamentos ou estas revelações ou estas boas ideias que recebemos do mundo espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 410 e 410, letra A, para, na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 2, volume número 9. Sim, já iniciamos no nosso último encontro o volume de número 9 da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Então, neste capítulo número 2 do volume número 9, nós encontramos os comentários de Miramês acerca desta questão 410 e o seu desdobramento. E também este capítulo número 2 tem como título Ideias Nobres. E acerca destas ideias nobres, Miramês escreveu da seguinte maneira: eventualmente encarnados e parcialmente desprendidos do corpo, ou seja, parcialmente emancipados pelo sono ou pelo adormecimento parcial, surgem na alma ideias vigorosas das quais, apesar do esforço que se faz após despertar, não se consegue recordar. Então, de que forma nós sabemos que são boas ideias, que são ideias vigorosas? Porque nós temos a intuição de que assim são estas ideias, mesmo que não nos lembramos ou não nos lembrarmos acerca do assunto, mas temos a certeza que são ideias boas. São transmissões dos espíritos livres que nos querem bem e são conselhos que eles nos dão. Notemos bem, lembra Miramês, esquecemos as ideias, mas não esquecemos que elas nos foram ditas. A certeza desse fato é a prova da sua existência vibrando na nossa consciência. Então, assim, Miramês nos lembra que em muitas situações nós nos esquecemos das ideias, mas não nos esquecemos que elas nos foram ditas e que elas são boas, que são bons conselhos. E aí ele segue dizendo: a certeza desse fato é a prova de sua existência, vibrando da nossa consciência. E aí, na sequência, ele diz o seguinte: essas ideias ou conselhos que vêm em meio ao desprendimento ocorrem igualmente em estado de consciência. Eis aí a função da mediunidade intuitiva. Então, da mesma forma que nós recebemos estes conselhos durante um período de sono ou de uma sonolência, nós também podemos receber estas boas ideias através da mediunidade intuitiva, ou seja, através das boas intuições. Acontece muito com os médiuns que quase não dão importância aos avisos. A criatura humana do amanhã
vai ter essa faculdade mais desenvolvida, por onde os espíritos benfeitores virão acudir seus tutelados por esses processos mediúnicos. Então, a mediunidade intuitiva para nós, criaturas humanas, no futuro, será algo natural, será algo comum entre todos nós. Então, a criatura humana do amanhã vai ter essa faculdade, ou seja, a faculdade mediúnica, intuitiva, mais desenvolvida, por onde os espíritos benfeitores virão acudir seus tutelados por esse processo mediúnico, despertando os corações para as realidades espirituais concernentes à vida na função divina do amor. Quando figurarem na imaginação ideias, aqui chamamos de nobres, procuremos fixá-las e observarmos, e observemos a sua finalidade no dia a dia da vida. Porque o amor tudo pode. O amor tudo faz, bem como o amor tudo ilumina, quando é bem compreendido no esquema de Jesus pelas bênçãos de Deus. Então, assim, Miramês nos lembra acerca do amor, que o amor tudo pode, tudo faz e tudo ilumina, quando bem compreendido no esquema de Jesus pelas bênçãos de Deus. Sendo assim, acrescenta Miramês, quando despertos, esquecemos, via de regra, os conselhos, mas sabemos que eles existem na nossa consciência. Tais conselhos são mais para a nossa vida em estado de liberdade. E quando são úteis no mundo que habitamos, eles vêm através dos fios da intuição, materializando-se como sendo os nossos pensamentos, aquelas chamadas ideias geniais que aparecem de uma hora para outra, quando temos a necessidade de resolvermos alguma coisa muito importante ou muito desafiadora. E às vezes nós nos classificamos como criaturas geniais, mas em muitas situações essas ideias não são nossas, são emprestadas, vamos colocar entre aspas, emprestadas dos espíritos amigos. No entanto, não importa que muitos pensem que os pensamentos são deles. Importa, sim, que escutemos a boa influência e agradeçamos. E os espíritos amigos que nos enviam estas boas ideias e que, conforme aqui nos lembra Miramês, em muitas situações, nós atribuímos estas boas ideias a nós próprios, eles não ficam chateados. Conforme aqui lembra Miramês, não importa que muitos de nós pensemos que os pensamentos são nossos. Importa, sim, que escutemos a boa influência e agradeçamos. Agradeçamos a eles, mesmo não sabendo o nome, nem não sabendo de quem, de onde é a origem ou de onde foi a origem destas boas ideias para a resolução de problemas na nossa vida, agradeçamos. Agradeçamos em nome de Deus.
porque todo bem vem de Deus. Porque sem a sua autorização, sem o comando central que está com Deus, não receberíamos estas chamadas boas intuições. Então, assim, Miramês nos lembra que todo bem vem de Deus, filtrando-se e refiltrando-se até chegar aos que se encontram mais materializados, para que a vida se transforme e sustente a paz nos corações. Somente o que nós fazemos é, em princípio, torcer as leis de Deus, mas ao sofrermos as consequências, mudamos de rumo e passamos a ser co-criadores do bem. O Senhor nos ensina a servir de transformadores, ampliando ou diminuindo os valores de acordo com a capacidade que se encontra para ouvir e para sentir a verdade. Então aqui nos lembra Miramês que todos nós que aqui nos encontramos, aqui na Terra, somos verdadeiros transformadores, ampliando ou diminuindo os valores de acordo com a capacidade que nós temos de ouvir e de sentir a verdade. Desta forma, acrescenta Miramês que ao encontrarmos oportunidades de fazermos o bem, não percamos estas oportunidades. Aproveitemos estas oportunidades. Então, assim, ele nos lembra acerca de não deixarmos para o outro dia. Façamo-lo logo, conforme aquele ditado popular. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então aqui Miramês lembra mais ou menos desta forma, que ao encontrarmos oportunidades de fazer o bem, não deixemos para o outro dia. Façamos o bem logo. Entre mentes devemos medir o que podemos fazer ou falar, pois nem sempre o que é bom para um, nas divisões das leis, é proveitoso para o outro. Aproveitemos as ideias que chegam constantemente à nossa mente em forma de pensamentos nossos. Porém, não nos esqueçamos de selecioná-las com o cuidado que teríamos na seleção de valores preciosos. Então, assim, ele nos lembra que precisamos selecionar as ideias. Porque no meio de boas ideias, podem vir também ideias que não são tão boas. Então é por isto que aqui ele nos lembra que é preciso aproveitarmos as ideias que chegam constantemente à nossa mente em forma de pensamentos nossos, porém, não nos esqueçamos de selecionarmos essas ideias com cuidado que teríamos na seleção de valores preciosos. Desta forma, temos à nossa disposição, já há mais de 1,5 séculos, a doutrina dos espíritos, que veio nos ajudar e muito na escolha, ou nas nossas escolhas, porque ela tem seleções já feitas de muitas diretrizes firmadas por Jesus e alimentadas pelos grandes benfeitores da humanidade. Então, na doutrina dos espíritos, nós encontramos ensinamentos fantásticos que nos auxiliam nestas escolhas para a nossa vida, que nos auxiliam
neste processo de transformação. Sendo assim, acrescenta Miramês, é importante observarmos o replantio das ideias que chegam à nossa casa mental. Elas vão nascer e deverão crescer com uma parte da nossa responsabilidade. Se é bom fazer o bem, é divino saber fazer a caridade. Se é bom fazer o bem, é divino saber fazer a caridade sem nunca nos esquecermos de chamar o coração de Jesus para nos acompanhar e injetar figuras na nossa mente para que elas sejam materializadas por nossa vida. Não nos esqueçamos de convidarmos Jesus para caminhar conosco, para nos auxiliar nestes processos de escolhas, nas menores atitudes do nosso dia a dia, conforme aqui nos lembra Miramês, se é bom fazer o bem, é divino saber fazer a caridade em nossa vida e na vida das outras pessoas, sem nunca nos esquecermos de chamar Jesus para nos acompanhar e injetar figuras na nossa mente para que elas sejam materializadas por nossa vida. E assim, Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele diz: esquecer de Jesus, que se encontra ligado a Deus, é morrer. Compete às criaturas humanas de todas as fases e escalas espirituais aprenderem a amar a Deus e ao próximo, e tendo como próximo a si mesmo em primeiro lugar. Esquecer Jesus, que se encontra ligado a Deus, é morrer. Sendo assim, compete a cada um de nós, criaturas humanas, de todas as fases e escalas espirituais, aprendermos a amar a Deus, amarmos ao próximo e amarmos a nós mesmos. Porque, conforme nós sabemos, não é possível nós verdadeiramente amarmos a Deus se não amamos o nosso próximo, se não amamos o nosso semelhante. E a força primitiva da vida existe em Deus. Ao sair do Senhor, recebe modulações diversas dependendo do caráter da nossa missão, da nossa missão na Terra ou em outros mundos. Assim como existe um só Deus, a matéria primitiva é um só elemento com a qual o amor do Pai Celestial faz maravilhas, onde grandes almas bebem o néctar da vida mais ativa, fazendo-se luz em todos os recantos da criação. Então aqui, os espíritos amigos, através de Miramês, nos lembra acerca desta força primitiva que existe, que é Deus, bem como nos esclarecem e nos lembra que a matéria primitiva é uma só. E todos os tipos de matérias que nós conhecemos e tantas outras que nós ainda não conhecemos, simplesmente são variações deste elemento primitivo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Reflitamos acerca da nossa vida, reflitamos acerca das boas ideias que surgem na nossa mente, das boas intuições que por vezes atribuímos a nós próprios, ao nosso gênio, e que na verdade são revelações ou são boas ideias
que advém do mundo espiritual através dos mensageiros do Cristo que estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando nestas escolhas. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve pretendemos voltar a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.